Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Sofia Rodrigues, Leonete Botelho. Este é o Poder Público e eu sou a Sónia Sapaz. Estamos hoje, quinta-feira, dia 2 de novembro, de regresso, depois de uma pequena pausa, e já sem a Helena Pereira, como dissemos no último episódio, que tem agora o seu podcast diário com a Ana Sá Lopes e o Ruben Martins. Estas 2 semanas de pausa tiveram alguma riqueza em termos políticos, mas eu gostava que nós ficássemos em 2 temas mais recentes que acredito que vão ter consequências nos próximos meses e até nos próximos anos. A privatização da TAP e, de novo, o Orçamento de Estado que nos tem acompanhado nos últimos episódios. A TAP é realmente uma história que nunca acaba e que tem tido capítulos para quem gosta de economia, para quem gosta de política ou simplesmente para quem gosta de intriga. E estou a lembrar-me, obviamente, daqueles casos laterais como a indenização a Alexandra Reis e a célebre noite em que o Ministério das Infraestruturas se transformou numa casa de horrores. Enfim, o mais importante que aconteceu nos últimos dias neste dossiê, não tem nada a ver com isso, foi o veto presidencial à privatização e eu gostava de saber uma coisa, São José, começar por ti. Achaste bem ou achaste mal? achei bem. Achei até que foi um ato de ousadia e determinação do Presidente. Ele tem toda a legitimidade para o fazer. E ele tem razão na argumentação que usou. Portanto, ele apresenta 3 razões. A capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado na TAP. Se esta for privatizada, mesmo que seja só 51%, o sócio maioritário é quem manda, em princípio. O Primeiro-Ministro já respondeu isto no plenário da Assembleia, no dia do debate do Orçamento, no primeiro dia. Dizendo que esta questão estaria assegurada no pacto social que o Estado estabeleceria com os sócios compradores. A outra questão que o Presidente quer ver esclarecida é como é que se processa a venda ou a compra de ativos pela TAP antes da privatização e depois pede a transparência de toda a operação, o que é legítimo que peça, porque nós já vimos muitas privatizações em Portugal que depois não correram assim tão bem e que nós nunca percebemos, e acho que nunca vamos perceber como é que realmente as coisas se processaram. A EDP, a REN, o CTT, e portanto é bom que haja no fundo processos. É um caderno de encargos, não é? É um caderno de encargos, de regras claras que têm que estar à partida estabelecidas. Não quer dizer que neste decreto vá ser incluído qual é o pacto social que vai ser estabelecido. Isso não pode ser, como é óbvio. Mas tem que ser acautelado com as condições em que isso se processa. O que eu tenho pena nisto tudo em relação à TAP, que eu acho que é um problema seríssimo, é a TAP estar a ser usada como arma de arremesso político. Ou seja, António Costa tem maioria absoluta, ao governo decide, trata da privatização, faz a privatização. Pronto. Mas, à volta do tema TAP, como tu ainda agora enunciaste, têm acontecido questões de uma gravidade que parece muitas vezes que é uma arma de arremesso político. Pronto, temos a história do Ministério das Infraestruturas, o pedido de demissão do Ministro Galamba, agora a ida do Ministro Galamba a encerrar o debate, que fala da venda do aeroporto, mas nem sequer nem diz a palavra TAP, não é? E até, pois, sei que iremos falar nisso, mas até se dá ao luxo, não é, de citar o Presidente da República, pronto. Portanto, há aqui umas pequenas picardias que me incomodam-me, acho que não fazem bem à política portuguesa, à democracia portuguesa, e que, em vez de andarem a perder tempo com estas coisinhas, estas pequenas alfinetadas uns aos outros, deviam concentrar-se mais em
criar condições do país ser bem governado e cada vez mais bem governado, que é isso que é preciso. O Presidente justamente fez questão de justificar o veto e disse que a sua intenção, disse já depois do veto, foi proteger o Governo para que um processo complexo destes decorra de forma certinha, foi a palavra que ele usou. Sofia, tu escreveste a primeira notícia sobre o assunto, escreveste sobre isso. Pareceu-te que Marcelo estava a ser protetor ou a querer dificultar a vida ao Governo? Acho que até pode ser um bocadinho das duas coisas. Não é bem protetor do Governo, mas de facto pode ser protetor do processo de venda, e que ele argumentou que um dia não deve ou não pode haver dúvidas sobre como é que a empresa vai ser vendida a outra e porque é que foi a empresa X a comprar, enfim, como é que se deu essa escolha. É bom lembrar que nós não conhecemos o decreto do Governo, não é? Porque ainda está ali numa fase de diálogo que é normal entre o Governo e o Presidente da República. Talvez o Presidente da República achasse que não seria tão eficaz se mantivesse estas dúvidas no fórum privado, não é? E, portanto, decidiu dar publicidade a essas dúvidas. Eu acho que isso não é, obviamente, inocente também, não é? Portanto, não é certamente para proteger o Governo, é para dar nota de uma exigência pública, porque se tudo correr como previsto, esta operação ainda se concretiza durante o seu mandato, e ele não quer também ficar com o ónus de, enfim, ter dado uma bênção a uma privatização que depois pode suscitar muitas dúvidas, pode ser polémica, que depois ainda pode haver sinais de que de facto o hub da TAP não fica em Lisboa, que é uma coisa, eu acho, um bocadinho difícil de garantir, como o Primeiro-Ministro garantiu. Mas lá está, nós não conhecemos o decreto e por isso é difícil aferir, enfim, da justiça, até dos argumentos do Presidente. Sim, mas admite-se que o Presidente, os argumentos que usa são verdadeiros e válidos. Claro, não Sim, estou a pôr em causa se não são verdadeiros. Estou a dizer que é difícil aferir da sua justiça, não é? Porque nós não conhecemos o decreto. Será que é assim tão confuso? Se calhar é. O que eu acho que isto também serve do ponto de vista de Marcelo Rebelo de Sousa é passar aos portugueses a ideia de que foi tudo decidido em petit comité, não é? E quando chegou lá à presidência, quando chegou a Belém, ele próprio, há coisas ali que não sabe, não sabia, não foram faladas com ele, e portanto ele quer vê-las esclarecidas, e quis dizer isso publicamente para se saber que ele não foi envolvido e que essa conversa só vai acontecer agora. Leonete, eu não sei se tu queres falar sobre isto do veto. Eu tinha outra pergunta para ti, mas obviamente que... Está tudo ligado. Está tudo ligado. Está tudo ligado, então, portanto podes fazer a pergunta que então eu responderei por aí e não só. Eu ia fazer uma pergunta que até pode parecer lateral, mas eu gostava que falássemos um pouco também sobre a entrevista que Hugo Mendes e Frederico Pinheiro, os patos desalinhados, como eles auto-intitulam, deram ao público, e na qual foram falando sobre a TAP. Um dos alertas que deixaram tem que ver com os reparos do Presidente. Dizem que o Estado não pode perder o controle da TAP sob pena de ficar nas mãos dos privados, e questionam a necessidade real de a empresa ser vendida. Partilhas também estas dúvidas? Olha, deixa-me colocar a questão assim. Nós estamos perante o maior negócio que o Estado português vai fazer provavelmente nesta década. E, portanto, dito isto, e sabendo nós que até ao momento não foi colocado nenhum valor em cima da mesa, mas que o Estado já injetou 3,2 mil milhões de euros na TAP nos últimos anos, nós estamos aqui, portanto, perante uma questão fundamental do Estado português. O maior negócio que o país tem para fazer, ou seja, as maiores perdas
que também tem para arcar. É disto que estamos a falar. E basta ver como é que foi feita agora a privatização da EFASEC, a martelo, por 15 milhões de euros, numa empresa em que o Estado meteu nos últimos anos 200 milhões, para perceber a dimensão das perdas que podem estar em causa na TAP. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa como 30 vezes menos aquilo que pode ser o preço da empresa, se estivermos em comparação com a EFASEC, em relação àquilo que pode ser o preço de venda da TAP. Portanto, é disto que estamos a falar, do maior negócio que o Estado português tem em mãos e das maiores perdas que vai ter que justificar aos portugueses. Dito isto, temos uma outra segunda questão, e agora entro na tua pergunta em concreto. Nós tínhamos, portanto, um Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que, como temos vindo a perceber cada vez mais claramente, é contra a privatização da TAP. E a sua equipa também. A sua equipa Hugo Mendes e Frederico Pinheiro. E é para isto que serve este livro, para explicar e para mostrar como estão contra a privatização da TAP e provavelmente contra aquilo que adivinham que vai ser o negócio, porque participaram nele até janeiro, até terem que ser corridos. Que serão das pessoas mais bem informadas. Exatamente. Visto Talvez isto à não agora, distância, olhando para trás e não acreditando em bruxas, pero que las hay, é verdade que ficamos todos um bocadinho surpreendidos como é que todo este dossiê como é que se conseguiu mudar toda uma equipa do Ministério das Infraestruturas que tinha uma posição diferente daquela que tem o Primeiro-Ministro, por causa de um caso de €500 mil de indemnização a Alexandra Reis. Mas foi isto, efetivamente, que aconteceu, são factos. Não estou aqui a elaborar nenhuma teoria da conspiração, estou só a dizer que há factos. Houve uma equipa que foi mudada por causa de €500 mil para um negócio que pode dar ao Estado prejuízos na casa dos 2 ou 3 mil milhões de euros. É disto que estamos a falar. E, portanto, as minhas dúvidas acho que ficam claras. Não há coincidência. Acho que ficam claras, que é assim, estamos aqui a falar de uma coisa realmente importante e grave. Agora, quanto às dúvidas, há aqui duas linhas políticas e foram estas que abriram uma brecha no governo. Uma é se a TAP deve ser uma empresa pública e continuar a ser uma empresa pública, ainda mais agora que foi. O Estado já fez o esforço, o Estado já mudou 2 vezes a gestão, a administração da TAP, o Estado já conseguiu ter que a empresa desse lucros e agora vamos vendê-la rapidamente e em força, que é isso que E o preço não interessa. Alguém ainda ouviu falar alguma coisa de preço não, até agora? Não, o Primeiro-Ministro diz que o preço não seria... Exatamente, ou seja, e mais, e o patamar mínimo que ouvimos o Governo falar é vender 51%, ou seja, a maioria da empresa. Pronto, é disto que estamos a falar. E, portanto, agora, saber se há um negócio em que se dá a administração, portanto, a maioria da empresa, e se garante ao mesmo tempo... indefinidamente no tempo, que se mantém o hub da TAP em Lisboa, que se mantém as rotas, que se mantém todo o interesse público, desculpem, mas é muito difícil. Para isso, então não privatizavam 51%, privatizavam menos, abriam o capital aos privados e continuava o Estado a garantir o interesse público, porque só o Estado pode garantir o interesse público, não peçam isso a um privado. É importante frisar isso, outra coisa que tu estavas a dizer e que era a nota que eu tinha aqui e que queria acrescentar, que é a TAP passou de um prejuízo de 90 milhões o ano passado, em 9 meses, nos 9 primeiros meses do ano, para um lucro de 200 milhões nos mesmos meses este ano, não é? Portanto, nós temos a mania de decidir privatizar quando as coisas estão más e depois esquecemos que às vezes a situação melhora e que a empresa pode ser uma empresa viável, não é? Nem sempre os problemas se mantêm. Não é propriamente um desvio se eu chegar a este ponto da nossa conversa e vos pedir uma avaliação do Ministro Pedro Nuno Santos, que se estreou nos comentários televisivos este mês, e nós ainda não falámos sobre isso, com o seu próprio programa. E não é um desvio no sentido em que ele também se referiu bastante à TAP, como tu já disseste, Leonete, na última segunda-feira. São José, o que é que te tem parecido? Esperavas mais ou está a ser igual a si próprio
no comentário? É assim, eu ainda não tenho uma opinião completamente formada. São não é? 3 episódios. São 3, sendo que o primeiro foi uma entrevista. O estilo Falar tem bem da sido um verdade. bocadinho entrevista. É sim, mas acho o primeiro eu. foi claramente uma Sim. entrevista. Ele tem feito críticas ao governo com grande liberdade e autonomia. Portanto, foi ele que revelou ao país que a privatização da TAP não era uma imposição de Bruxelas. Uhum, sim, é verdade. Foi uma decisão do governo, obrigando depois o primeiro-ministro a gaguejar no Parlamento e a justificar-se e mudar de posição. Ele foi claramente defensor de que o Orçamento de Estado devia investir menos na dívida pública e mais na recuperação da saúde e da educação, o que também é um pensamento desalinhado do governo. E esta semana fez uma crítica, penso eu, bastante contundente, porque disse que o primeiro-ministro, ao dizer que aquela frase que o preço é a condição menor, não é? Sim, mas o sentido era esse. É o que menos importava, não é? Não me recordo também da formulação exata. Pedro Nuno Santos disse que o primeiro-ministro com essa frase estava a desvalorizar o negócio. E é verdade, está, então, porque se é o que menos interessa, então quem vem comprar já não tem que oferecer Ele disse muito. coisas muito interessantes. Não é? Portanto, Por ele tem acaso. tido um papel interessante de crítica, sem agressividade e com autonomia e pensamento próprio. Agora, do ponto de vista televisivo, minhas amigas, aquilo é muito chato. Eu vejo, porque me interesso por saber o que ele vai dizer. Agora, eu não acredito que muito com um espectador normal, aliás, das pessoas que eu conheço, veem, passado um bocado, mudam. Porque aquilo ainda está muito no formato de entrevista. Eu acho que o formato inicial se mantém muito. Eu acho que a Tu não jornalista, nem aguentas sei o uma- nome dela, não está também muito, não tem o perfil adequado para fazer um contraponto com um político com as características e a história e os objetivos políticos Pois. e as ambições políticas do Pedro Nuno Santos, e acho que ele não tem muita prática de comunicação televisiva, ele é um bom orador em comícios, em congressos, mas falar na televisão é uma coisa completamente diferente. Sim, a verdade é que ninguém aguenta entrevistas semana sim, semana sim, da mesma pessoa. Pronto. E portanto tem que haver ali assim alguma vivacidade, tem que dar uma volta àquilo, talvez fazer um pouco mais curto. Mas pronto, temos 2, não é? Quer dizer, isto ainda é quase um pré-aquecimento. Leonete, tu achas que estes 3 não serviram para pôr em velocidade cruzeiro? Olha, tenho que reconhecer primeiro que não vi nenhum, porque estive de férias fora do país e na segunda-feira passada estávamos aqui com o debate do orçamento e em fecho de jornal, portanto confesso que ainda não vi nenhum. Agora, São José já falou do formato e eu... Não, como não o vi, também não posso, mas acredito Sim, que a avaliação dela das seja. ondas, não é? Agora, a questão aqui é, sim, em termos políticos, Pedro Nuno Santos está em velocidade cruzeiro, como é óbvio, portanto já fez a sua travessia no deserto, nos primeiros 6, 7 meses do ano, voltou ao Parlamento, com toda aquela cobertura da Comissão de Inquérito e depois com aquela recepção maravilhosa no grupo parlamentar. O que nós temos aqui é um Partido Socialista que sempre teve duas alas mais marcadas, uma mais à direita e outra mais à esquerda. Pedro Nuno Santos sempre corporizou a mais à esquerda e foi muito útil a António Costa para negociar como secretário de Estado, não teve direito a ser ministro na altura dos assuntos parlamentares, e negociar com a esquerda nos tempos em que o PS precisava da esquerda. Agora, de facto há uma crítica que se tem feito a António Costa que tem que se, enfim, reconhecer que há algum fundo de verdade, que é... mais do que convicções políticas profundas de qual
é o rumo, se é mais pelo lado de nacionalizações, privatizações, ele é mais pragmático e gera o partido e o país e as convicções à medida da conjuntura e das necessidades e das suas necessidades políticas. Portanto, pronto, eventualmente é possível que na sucessão de António Costa vamos ter esses dois lados mais marcados, corporizados em dois candidatos diferentes, mas aí Pedro Nuno Santos leva um grande avanço, sem dúvida. Sofia, e tu, como é que tens visto a prestação do ex-ministro? Eu devo dizer que também não vi todos, precisamente porque em alguns momentos também estava aqui com trabalho parlamentar, mas aquilo que me parece é que ele encarnou um bocadinho o papel do ministro sombra. Não é ministro, já foi ministro e sabemos que não é ministro que ele quer voltar a ser, é outro papel mais relevante, mas ele não é bem um comentador, é um ministro sombra. Está é um primeiro-ministro sombra. Está sempre ali. Sim, de facto, a marcação cerrada tem sido a António Costa. Está sempre ali a tentar, quer dizer, é evidente que elogia algumas coisas, mas depois tem conseguido afirmar a linha política dele, que é diferente das opções e da política que o governo tem seguido e, sobretudo, tem sido mais... tornou-se mais mediático tornou-se mais mediática esta tentativa de contrariar o primeiro-ministro na TAP e obrigando até o primeiro-ministro a corrigir-se no Parlamento. O formato é de facto muito pouco criativo. Há tantos meses que o programa estava anunciado, esperava de facto outra coisa, é pouco criativo, outra dinâmica, porque ele não se porta, ele está sentado, como outros comentadores na SIC também estão sentados, também se sentam com um jornalista, não é? Mas ele não é bem um comentador, não está a vestir a pele de um comentador. Eu sei o que tu dizes, eu tenho um bocadinho a mesma sensação. O que eu acho é que ele, ao contrário de Marques Mendes, ao contrário de Paulo Portas, por exemplo, sim, que até faz de pé, e até mesmo ao contrário do próprio Marcelo quando era comentador, ele tem um novo modelo. Quer dizer, é um novo modelo no sentido do comentário, mas é velho no sentido da prestação televisiva. Que é... Ele tem-se servido daquele espaço para fazer a oposição ao governo. Uma oposição, entre aspas, porque muitas vezes também concordam. Sim, aquilo é um espaço de crítica política, não é de comentário. É mais de crítica do que de comentário. Crítica política do que comentário. E ele assume... Porque ele mesmo quando ele elogia, por exemplo, esta semana elogiou Pizarro, sim, mostrando-se convencidíssimo que Pizarro vai resolver porque é um grande político, há de chegar lá, sim, há de chegar a um acordo. O tom em que ele faz isso, mesmo quando é para elogiar, é um tom de um discurso crítico, não é de quem está a fazer, não é analítico. E de um discurso alternativo, que é o que eu acho, eu acho que é nisso que ele é verdadeiramente inovador. Ele tem ali um espaço semanal em que se apresenta como alternativa ao atual primeiro-ministro. E nesse sentido eu acho muito bem apanhada a ideia que tu passaste de que é o primeiro-ministro sombra, e vem-me a ideia de que de facto Portugal tem um primeiro-ministro sombra e não é do PSD. Também nos diz muito. Também nos diz muito, e não só sobre o PS, não é? Vamos avançar para o orçamento, que foi esta semana, no início da semana, aprovado na Generalidade. Isto significa que passa agora à fase de especialidade e vai ser discutido, vai ser votado, artigo a artigo. No caso, tanto a proposta do Governo como as propostas de alteração dos partidos. Sofia, o debate no Parlamento foi construtivo e eu faço a pergunta assim porque se falou em amores de verão e de inverno, continuaram as piadas sobre as mãos de Costa, André Ventura gritou bastante, foi um debate muito longo, mas a minha pergunta é se ele foi frutífero, no fundo. Podemos começar pelo formato. O regimento foi bastante alterado este verão e não se reduziu o tempo de debate.
Infelizmente não foi alterado neste aspecto. Que é uma pena porque de facto o tempo de debate é um bocadinho excessivo nos dias que correm. É claro que se torna parece mais excessivo quando há uma maioria absoluta. Sim. E quando temos um partido que, como é que eu hei de dizer, que não faz debate político, não faz combate político tradicional, roça ali muitas vezes um insulto. Boxe. Faz boxe. Roça ali muitas vezes o insulto e, enfim, de uma forma muito pouco construtiva, civilizada e construtiva para ser meiga. Em relação ao debate propriamente dito, eu queria assinalar que nós temos uma oposição muito fofinha. Porque o Ministro da Saúde anunciou no seu discurso, creio que ao final da manhã de terça-feira, que o Governo ia recorrer ao setor social, ainda que de forma temporária, para suprir a falta de médicos de família. E até ao final do debate, nem à direita, nem à esquerda, ninguém disse uma palavra sobre isto. Sim, só o PSD depois do debate é que veio reivindicar a proposta debate, como sua. Sendo que o PSD defende isto há anos. Podia ter-se lembrado, e não é? A esquerda vê, obviamente, critica isto há anos. Critica isto há anos, vê isto como maus olhos. Isto é a falência da política do Governo nos últimos anos. É a falência completa. Quer dizer, a falência completa está à vista no encerramento das urgências, não é? Enfim, mas aí podemos até recuar um bocadinho mais atrás, podemos não ficar apenas nos 8 anos. Mas esta foi a falência da política de saúde do Governo. E ninguém diz nada. Como é que estava a Marta Temido no debate? Ninguém reparou. Ninguém reparou. Exato, ninguém reparou porque também ninguém falou nisso. Pois. Portanto, os deputados, isto revela uma má preparação dos deputados à esquerda e à direita, mas sobretudo o PSD, que tem responsabilidades na oposição, que os deputados trazem a sua intervenção escrita, com tópicos ou mesmo escrita, e independentemente do que o ministro anuncia, interpelam-no sem reagir. E isto a mim faz-me muita confusão. Portanto, acho que isto revela o estado o estado da oposição e o estado do PSD em particular. Portanto, o debate foi... é um passeio no parque, não é? Para António Costa é muito longo, é muito cansativo, mas é um passeio no parque para ele, porque ninguém pergunta nada. Já agora, na segunda-feira, Pedro Nuno Santos também contrariou, de forma, não vou aqui discutir se está certo ou se está errado, mas contrariou o Primeiro-Ministro na afirmação de que, portanto, António Costa tinha dito que só haverá privatização da TAP se o hub ficar em Lisboa, se houver essa garantia, e o ex-ministro Pedro Nuno Santos disse que isso não era possível, que isso é uma falsa questão, que ninguém consegue garantir isso, nem num acordo social, nem num acordo parasocial. E na terça-feira, ao longo das muitas horas de debate, ninguém questionou o Primeiro-Ministro sobre isto. Ninguém. Nem à esquerda, nem à direita. Quer dizer, eu fico pasmada com esta forma de... Há um alinhamento e ninguém sai do alinhamento. Ninguém sai do alinhamento. E isto, eu acho que isto é grave. Volto a dizer, sobretudo para o PSD, que é o por acaso, partido acho que da oposição. houve um partido que saiu do alinhamento e que fez uma intervenção final. Não, a Iniciativa Liberal. Porque foi tudo muito... Ou seja, o Primeiro-Ministro respondeu logo no primeiro dia à Iniciativa Liberal que eles não representavam quem trabalha. E ele e o Presidente da Iniciativa Liberal fez uma fantástica intervenção final em termos de oratória política, a mostrar
dirigindo-se a todos os que trabalham e que Exato. não são os funcionários públicos, É que, verdade. que é o governo, não é? Sendo que, pronto, uma das grandes lacunas deste debate foi não se falar de economia, na minha perspectiva. Sim, o Ministro da Economia não falou neste debate. E o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, assumiu grande parte dos dossiês económicos, ou seja, ele assumiu-se, já para continuar na tua linha, como o Ministro sombra da Economia. O Ministro da Economia não existiu, não existe, veio ontem dizer, no dia de finados, que foi um dia feliz pela entrega Dia da de finados é EFASEG. hoje. Então ontem foi o dia de Todos os Santos. Pronto, então foi um dia feliz para todos os santos que livraram o governo da EFASEC por 15 Mas milhões eu também de achava euros. que ele tinha falado em finados, por acaso. Bom, Não, mas é que toda a gente acha que o dia 1 é finados, não é? Mas eu refiro-me às O palavras dia dos dele. mortos é hoje. Sim. Pronto, isto para dizer que há uma grande lacuna, de facto, neste orçamento, Na componente económica. E que não vejo também a direita tirar partido disso. Não. Não vejo. Não De facto, vejo. tens Deixa-me razão. só Não acrescentar vejo uma coisa. mesmo. O discurso do João Galamba já não era um discurso político, aquilo era a apresentação do relatório. Aquilo era um relatório. Que falou, sobretudo, de Falou do governo em geral economia, e de do ministro, mas também de privatizações, outras questões. de exportações, de apoios às sim, empresas. Não, Foi mas isto ele só que para fez dizer a que o discurso- despesa de todo. Não se falou Sim, em mais isto só lado para nenhum de comentar. economia neste orçamento, como se não eu só faz estava a sentido. comentar que o discurso do Galamba era chato. Chato. Sim, como chato. muitos outros do governo, não é? Em que Sem fazem no nenhuma fundo um chama relatório, política, sem- é um mas eles relatório, podem, não é? relambório Fazer um relatório sobre É um relatório medidas laudatório e de obra indicadores feita. É. económicos. Estão no seu papel, digamos assim. A oposição é que tem Chamado a outro papel. apresentar serviço. E a Leonete tem razão, o Rui Rocha de facto ouviu essa resposta do Primeiro-Ministro e no dia a seguir, ou no Foi o próprio dia, único- já não sei, para foi- mim foram foi de quase facto 2 o dias único de que debate. falou de economia. Não se falou de economia como se o réplica orçamento de nesse Estado. caso, não é? Sim, e o discurso final dele foi de facto a contrariar essa ideia numa linha, de linha liberal, Sim, não é? António do Costa e o partido. PS conseguiram capturar completamente o discurso deste Orçamento de Estado. Por um lado, destrunfando de facto o PSD com 2015, com Passos Coelho e sobretudo, eu acho incrível que nem sequer essa comparação os partidos da oposição fizeram. O António Costa teve que remontar a 2015, o primeiro orçamento pós-Troika, o primeiro ano realmente sem Troika, para comparar, por exemplo, a questão aliás, Fernando Medina fez isso logo no início, para comparar, por exemplo, a receita fiscal. Foi preciso remontar ao primeiro ano pós-Troika, como se... Toda a gente sabe que foi o primeiro ano em que continuou o grande aumento de impostos de Vítor Gaspar. Portanto, e nem assim, nem com essa abébia, o PSD e a direita Sim, conseguem ir durante- ao discurso. Portanto, PS capturou por esse lado, capturou indo buscar Passos Coelho, em vez de ir buscar, e os outros não tiveram capacidade de reação, houve uma grande falta de capacidade de reação e de facto não se falou de economia, só se falou... A falta de capacidade de reação tem a ver com isto que a Sofia dizia, que é eles não se respondem, não é? Eles não comunicam, levam Levam o seu alinhamento relatório. e não reagem àquilo que vai sendo dito, e isso nota-se nos últimos anos, nota-se cada vez mais. Pois, quem segue as coisas. Há uma falta de preparação dos deputados. É preciso notar que a bancada do PSD foi bastante renovada e os deputados também demoram o seu tempo a tornarem-se bons O Parlamento deputados. foi tudo muito renovado, não é? Sim, a bancada do PSD sobretudo. E, portanto, os mais experientes, enfim, que eram apoiantes da atual direção, mas que não eram apoiantes da última, foram praticamente todos afastados e, portanto, isso revela. Há outra coisa que também eu senti durante o debate todo, que é assim, o governo não atacou o PSD. É que durante o debate houve um elefante na sala, não é? Que era Passos Coelho. Sim, O PSD que eles atacam não é o atual PSD, é o PSD de Passos Coelho. Mas isso até é uma forma de menorizar o PSD. Claro, acho que sim. claro. É de mostrar que o PSD não tem propostas, não tem E programa. não portanto, existe desde não existe. 2015. É isso. Sim,
E que parecia que já estavam a responder ao futuro, não é? A quem antecipa que Passos Coelho voltará a tomar conta do PSD. Leonete, e sobre aquela questão do encerramento eficado a cargo de João Galamba, também fizeste a leitura de que foi assim um bocadinho provocatório escolher um ministro que o Presidente queria remodelar para encerrar o debate? Sim, que acho que é, como disse a Sofia há bocado, é juntar o útil ao agradável. O útil porque, de facto, dá força a um ministro fragilizado na opinião pública, e o agradável que é mandar uma farpa para Belém. Never ending story. Exatamente, portanto isso acho que sim. De qualquer forma, como disse também a São José, a Galamba foi bastante chato, mas como também, portanto não sei se ganhou, se saiu muito melhor na opinião pública pelo menos, mas ganhou alguma coisa. Mas de facto aquilo que se percebe, que fica cada vez mais patente, até porque não é a primeira vez que acontece, é que António Costa dá a João Galamba mais poder do que aquele que o seu Ministério tem. E já não é a primeira vez, nem a segunda nem a terceira, que é João Galamba quem faz os discursos económicos do governo. E não António Costa e Silva, que se calhar, se formos perguntar aos portugueses, a maior parte das pessoas nem sequer sabe quem é. De qualquer forma, só mais uma coisinha, curiosidade, que é João Galamba, aqui há uma década atrás, ou até menos, mas João Galamba era um rapaz da trupe de Pedro Nuno Santos. Eu acho que essa história de amor acabou definitivamente. Até bastante pouco tempo. Até há bastante pouco tempo, exatamente. E acho que essa história de amor acabou definitivamente, e que essa vai ser essa história, os segundos atos dessa história. Não é por acaso que Pedro Nuno Santos escolhe como um dos livros para apresentar na televisão, no seu espaço de comentário, esta semana, o livro do Frederico Pinheiro e do Hugo Mendes. Pareceu-me... Portanto, a tomar lado. Não, mas sinceramente eu acho que o António Costa não quis só dar um remoque a Belém, mas também a Pedro Nuno Santos. Era só para dizer isto também. E para ti, São José, quem é que fez melhor a oposição, a esquerda ou a direita? No debate, refiro-me ao debate. Olha, eu na sequência a Sofia já disse quase tudo, não é? Eu não sei o que é esta oposição anda a fazer, a sério, é aflitivo, porque eu tenho a impressão que morro com o António Costa e o PS no poder. A sério. Só por ser dia de finados hoje. Não é isso, é porque a oposição, quer dizer, todos eles estiveram muito mal. Muito mal, quer dizer, a esquerda trata o orçamento sem saber sequer valorizar o que o orçamento tem de positivo para defender a aposta nos serviços públicos. A direita nem percebi muito bem o que é que estavam a fazer, não é? Porque o PSD, eu acho que o PSD, o Joaquim Miranda Sarmento, desta vez até não esteve muito mal. Ele até fez passar algumas ideias que o PSD defenda. O discurso de encerramento não estava nada mal feito. Ele até está a ganhar treino parlamentar, saber estar na tribuna, hábitos de orador, e portanto, agora, esse desfazamento, a descolagem da realidade, é que isto é um debate descolado da realidade. Pode cair uma bomba no meio da sala, também agora estou a exagerar, não é? Mas o Primeiro-Ministro pode tropeçar e partir uma perna e ir para o hospital, e eles vão continuar a interpelar o Primeiro-Ministro mesmo que ele já não esteja. Porquê? Porque eles levam o papel escrito de casa, leem deliberadamente o papel, percebes? Até quando querem, não estão a ler discurso, estão com umas fichinhas na mão para lerem as frases que não conseguiram decorar bem. São de debates. Epá, aquilo é cansativo, é chato, depois é muito comprido. Porque todos eles falam muito tempo. O tempo, para mim, é uma coisa que é absurda. O PS tem maioria absoluta, tem metade do tempo. Exato.
Sim, Metade do tempo das perguntas são deputados do PS, a fazer verdade. perguntas laudatórias do governo. Aquilo uma pessoa precisava de trabalhar a tempo inteiro para conseguir ver um debate, não é? Trabalhar naquilo. Mesmo assim, houve lá, mesmo Porque assim é mais um do que o dia horário de inteiro, trabalho. mais um dia. A única coisa que me dá algum gozo, aliás disse isso no outro dia aqui, é ver os deputados 7 horas e meia, 8 horas ali a trabalhar, sentadinhos. Não estão o tempo todo. Mas eles vão à casa de banho e vão ao café. Não. Mas eu quero só dizer uma coisa mais sobre, para além de achar que todo o tipo de debate devia ser remodelado, que eles têm que começar a preparar-se a sério. Quer dizer, há uma letargia na oposição em Portugal que é aflitiva. A mim sufoca-me, faz-me impressão. Mas quero elogiar o Joaquim Miranda Sarmento numa outra coisa. Joaquim Miranda Sarmento foi, no Parlamento Português, a pessoa que até hoje, de forma mais brilhante e eficaz, pôs André Ventura no lugar. Quando Joaquim Miranda Sarmento vai fazer a sua intervenção final, disse: bom, acabou o momento da stand-up comedy, vamos voltar ao debate do orçamento. A bancada do Chega fez o banzé que quis, mas ele chamou a André Ventura aquilo que André Ventura é realmente. Mas Não sei stand-up se não na é versão. palhaçada, não é? Não sei, É pois, diferente. eu não sei, está bem, mas é um Os stand-up comediante. comedians devem-se ter ofendido. É um comediante. Sim, mas André Ventura tem feito os debates, não é só o orçamento, tem feito outros debates nesse estilo de comediante. Não, no Adotou estilo gritaria. que é o- gritaria, mas de comediante. Sim, de comediante. Não, e de provocação. Provocação, aquilo é provocação Sim, é. e insulto e uma linguagem Domina bem essa muito, linguagem. Sim, mantém aquelas, muito imprópria. Muito imprópria, não. Impossível de usar numa Assembleia. Exato. Ele faz debates atrás de debates a dizer se o presidente de Mas algumas bancadas deste Parlamento. Sim, porque e sim, isso já gerou algumas discussões, Pois, mas claro. Quanto mais discussão gera e mais reação gera, esse é o problema deste tipo de intervenções, é que quanto mais reação gera, Mais parece que contentes. mais benefício ele consegue Sim, e tirar. horas não é? nas É o que ele quer, é televisões, visibilidade tudo. televisiva e nas redes sociais. E portanto há sempre quem pode reagir pesa sempre se deve fazê-lo ou não por Dá causa tempo de disso. antena, não é? Não, Sim, mas é o evidente. Joaquim Miranda Sarmento esteve muitíssimo bem. Vamos, É Muito verdade. bem. vamos avançando. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Público e notório. Leonete. Olha, eu em vez de trazer hoje um facto sozinho, queria só aqui fazer uma leitura transversal de algumas coisas. O meu público e notório é a incapacidade do governo de reter pessoas na administração pública, incapacidade de reter funcionários, seja na saúde, médicos, enfermeiros, seja na educação, professores, auxiliares, seja na defesa, nos militares. esta semana. E portanto aquilo que depois da pandemia, em que o governo também fez decretos que impediram a saída sobretudo do Serviço Nacional de Saúde de médicos e enfermeiros e auxiliares, agora isso tudo acabou e portanto esta incapacidade do governo, do Estado de reter quadros é grave. É grave em setores cruciais, naqueles setores em que até a direita mais liberal concorda que tem que haver que haja Estado, pelo menos de uma forma parcial, e portanto aqui o problema é um grande risco também para o PS, que tem na administração pública e nos quadros da administração pública o seu grande eleitorado. Portanto é um alerta, porque, por um lado, os serviços públicos estão descapitalizados, por outro, o próprio Partido Socialista pode ver terminar nos próximos anos a sua hegemonia.
E já não fica no governo até Até eu morrer. São José. E o teu público notório? O meu público notório é uma nova associação política de esquerda que fez no sábado passado o primeiro fórum de debate, que se chama Causa Pública, presidida por Paulo Pedroso, que eu entrevisto no Público, saiu hoje em papel e saiu desde ontem à noite no online, e que é uma organização que eu penso que pode fazer diferença pela qualidade das pessoas que junta, de algumas pessoas que junta, e que vem para inovar de facto a esquerda. Podem até não o conseguir, mas vêm para isso. E eu fiquei com essa noção clara na entrevista que fiz a Paulo Pedroso, que é de facto um político de imensa qualidade, que foi vítima há muitos anos de uma vilania atroz, que rebentou com a carreira política dele, mas é de facto uma cabeça brilhante a pensar política e muito preparado. Sim, eu ainda não li a entrevista toda, mas ele pensa mesmo, ele pensa bem. Ele pensa bem, e pensa hoje, pensa hoje. Bem e, pensa hoje. Sim. Pensa hoje. Quero ler o resto. Vamos avançar. Sofia, faltas tu. É assim uma ideia de moderninho que o governo quer dar, em particular o Ministério da Educação. Hoje ficou-se a saber que vai haver um projeto piloto para exames digitais no 12º ano, que são exames de acesso à universidade. E eu acho que há tantos problemas para resolver na educação que eu acho que dispensávamos que o Ministério estivesse concentrado nesta questão dos digital, nestas modernices, até porque já houve sinais de se querer recuar nos manuais digitais. Mas isso é para aproveitar verbas do PRE. Eu como mãe gostava era que houvesse aqui alguma estabilidade, também que houvesse professores, para começar, para todos, mas também que houvesse aqui alguma estabilidade no acesso, no modelo de acesso ao ensino superior, porque todos os anos há mudanças, e portanto eu acho que dispensávamos esta... Pode até parecer que estou a ser um bocadinho quadrada por não querer o digital, mas eu acho que não é isso, é que há tantos problemas para resolver que acho que dispensávamos isto nesta altura. Nós tivemos uma pandemia em que muitos alunos ficaram sem os conteúdos, sem aprender, porque as escolas não tinham equipamentos, porque os professores, muitos deles não têm competências digitais, e porque os próprios alunos, muitos deles também não têm equipamentos digitais. E, portanto, nós ainda estamos nessa fase de recuperação, fala-se muito pouco disso, mas eu acho que isso vai-se notar mais tarde, ali nesta geração que passou ali pela pandemia, e acho que era nisso que o Estado devia estar mais empenhado, digo até sobre o digital, em dar competências digitais aos professores, em dar equipamentos, do que tentar fazer... mudar o acesso ao ensino superior fazendo de forma digital. Não percebo esta política da educação, mas há muitos anos que não a percebo. E era isto. Muito bem. E se ninguém quiser dizer mais nada, ficamos por aqui. Há mais Poder Público para a semana. Não deixes de nos ouvir, a nós e aos novos podcasts do Público. Até breve. Até breve. Para a semana prometemos ser mais curtas. Estávamos com muitas saudades vossas. Adeus. O Público fica no ouvido.